E aí, diante dessa tendência, Matheus, até para ilustrar aqui rapidamente, o Matheus destacava bastante a questão econômica, um dos principais pontos desse levantamento, questionando aí os entrevistados com relação a endividamento, com relação à percepção da economia brasileira. Houve ali uma taxa de 50% dos entrevistados dizendo que a economia do Brasil piorou nos últimos 12 meses. E o que chama bastante a atenção também é a trajetória crescente e a alta significativa da parcela que consegue notar alta no preço dos alimentos. A gente está falando aí de economia do dia a dia. Para 72% dos entrevistados, o preço dos alimentos nos mercados subiu. Ou seja, a economia vai sim ter muito peso nessa definição do eleitor brasileiro. Como em todas as eleições, a gente sabe que a economia tem um peso significativo e essa percepção, é claro que está no radar do governo que busca a reeleição. Daí minha pergunta que eu te trago, Matheus, em que medida os próximos passos do governo no Congresso serão definidos pelo que as pesquisas estão falando? Há pouco comentávamos com o Gavi Veras sobre a proposta, o projeto enviado pelo governo com relação ao fim da escala 6x1. E também é um tema de impacto na população, impacto na economia, o quanto que as prioridades do governo agora serão elencadas com base em levantamentos eleitorais. Perfeito, Carol. Não adianta um governo ter uma boa relação com o Congresso e não se reeleger. Portanto, a ordem agora, independentemente de estar azeitada ou não a relação política com o Congresso, é fazer o governo ter pauta positiva. E é justamente nesse sentido que a escala 6x1 entra no debate eleitoral. O governo vai fazer toda a força do mundo para aprovar essa matéria. O presidente Lula tem uma aliança local na Paraíba com o pai de Hugo Motta, portanto, além da relação entre os poderes em si, há essa questão política regional que para Hugo Motta é muito importante. Ele quer se reeleger deputado, quer eleger o pai senador e, portanto, ele, apesar de ter a obrigação e precisar da base consistente em partidos de centro, muitos deles resistentes à escala 6x1, ele também não pode abandonar o governo federal, porque ele tem essa aliança lá na Paraíba. Portanto, tudo será pautado por essa questão. Ontem a gente falava aqui no Novo Dia que as pesquisas aceleraram e forçaram o governo a peitar o Congresso em relação à escala 6x1. E agora a gente vê mais uma pesquisa no mesmo sentido e, portanto, isso, perfeita a sua leitura, Carol, deve sim pautar as ações e os movimentos do governo perante o Congresso nesse ano. O governo escolheu um novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, que era líder do governo na Câmara e tem muito boa relação com partidos de centro, e justamente para isso, para tentar não fazer com que as ofensivas do governo acabem criando mais desgaste na relação com a Câmara e com o Senado. Esse é o desafio. Por exemplo, a própria PEC da escala 6x1 é explícito que os partidos preferem debater a matéria via proposta de emenda à Constituição, que já está em curso na Câmara, mas o presidente Lula preferiu forçar a mão, mandar um projeto de lei, deve pedir inclusive a urgência regimental, porque não adianta ter uma boa relação com a Câmara e perder a eleição. A prioridade máxima agora é eleitoral. Os números mostram isso, como a gente acabou de mostrar na tela. É preciso que a população sinta uma melhoria na sua vida com o governo Lula. Até o momento, segundo a gente acabou de mostrar, 50%, metade do país, entende que a economia está piorando. E se a economia está piorando, a vida da população, consequentemente, também está, Carol.